Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Marcelo Gantes, bem-vindo ao canal Biosfera. E o papo hoje vai ser sobre rochas e minerais, a crosta terrestre, como ela é formada, o que tem nessa crosta terrestre. A gente vai conversar tudo isso com detalhes. Então olha só, quando a gente caminha, a gente dá uma volta pela cidade, a gente dá uma volta olhando os ambientes que nós temos, é muito comum a gente encontrar várias paisagens como essa aqui, ou talvez essa, dependendo de onde tu mora. E essas paisagens, elas sempre têm alguma coisa comum, que é a presença de rochas. Essas rochas, elas estão presentes no nosso dia a dia, elas fazem parte da formação do nosso planeta. A gente viu na aula passada que a camada crosta terrestre, junto com um pedacinho do manto, ela recebe o nome de litosfera, ou seja, camada de rochas. Então, aqui estão as rochas. Algumas rochas são bastante abundantes, muito comuns no nosso dia a dia, e a gente nem sabe que elas realmente são rochas ou a origem delas. E hoje nós vamos conversar sobre isso, beleza? Vamos embora então. Olha só, as rochas, elas são formadas por dois ou mais minerais. Aqui nós temos alguns minerais, como a mica, o feldspato, a calcita, o quartzo. São os 4 minerais mais abundantes que nós temos. Então, mica, calcita, feldspato, calcita e quartzo. Olha só que bonitos esses minerais. E eles compõem uma grande quantidade de rochas. Entre elas, uma das mais abundantes do planeta Terra, que é o granito, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ok? Então, vamos embora. Quais são essas rochas? Olha só, existem 3 tipos de rochas mais abundantes. As rochas ígneas ou magmáticas, olha aqui tem magma, aqui tem a ver com isso, a gente já vai ver. As rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então são 3 tipos de rochas, olha lá. Ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Guarda esses nomes, eles são importantes, tá? Olha as imagenzinhas aqui. Rocha ígnea é bem mais fácil, rocha magmática é bem fácil de lembrar. Então, vamos embora. Vamos ver cada uma dessas rochas aqui. A rocha ígnea ou magmática, ela tem esse nome porque ela vem do magma. Ígnea quer dizer fogo, ígnea de ignição do carro, ela tem o start, tem o fogo para começar a pegar o carro funcionar. Então, ó, rocha ígnea ou magmática tem a ver com o magma. Essa rocha aqui, olha que bonita essa imagem. Essa rocha, ela se origina desse magma, o magma lá dos vulcões. Tá ok? Então a gente tem aqui, ó, a câmara magmática aqui, ó, a câmara magmática, a gente tem o magma sendo expelido pelo vulcão, ok? Quando o magma sai do vulcão, ele recebe o nome de lava. Quando ele está dentro do vulcão, ele é magma ainda. Quando ele está dentro da terra, é magma ainda. Quando ele extravasou, ele é chamado de lava, ok? E essa parte é muito importante. O magma que extravasou e o magma dentro do vulcão. Por quê? Porque dependendo de onde eu encontrar esse magma, dependendo de como esse magma resfriar, eu vou formar um tipo de rocha. Vamos ver isso? Olha só. A primeira rocha que a gente vai ver, ó, rocha magmática intrusiva. Mas espera aí, Marcelo, tu tá me mostrando é rocha? É rocha, olha aqui, ó, um tampo de granito. É uma rocha magmática intrusiva. Intrusiva? O que é isso, intrusiva? Intrusiva, que quer dizer que esse magma, ele se resfriou de uma maneira lenta e contínua dentro da Terra. Vamos voltar para a imagem anterior. Ele estava aqui dentro, ó, ele não foi expelido pelo vulcão, ele ficou dentro da Terra, ele ficou embaixo da Terra aqui e ficou ali. O vulcão perdeu sua função, alguma coisa desse tipo, e ele foi resfriando devagarinho, bem devagar, e se tornou a rocha magmática intrusiva, né? O nosso amigo granito. Esse granito, ele tem grandes aplicações. Olha só, a gente pode usar ele como tampo de mesa, tampo de pia. Ele é muito bonito, a galera usa bastante, ó, aqui em casa tem também. Pedra brita para construção civil, aquela pedrinha que o pessoal faz concreto. Então pedra brita é fundamental na construção civil. Então pedra brita é uma rocha magmática, veio direto do magma. Isso aqui um dia foi magma, tá? Magma resfriado. Os calçamentos lá, os paralelepípedos, tá? Aquelas pedrinhas de calçar a rua, aquilo lá é uma rocha magmática. Aquilo um dia foi lava de vulcão que foi
que se solidificou, se resfriou e formou as rochas. Aqui em Rio Grande, né, os moles da Barra, todas aquelas pedras que formam os moles da Barra, vamos voltar aqui um pouquinho as imagens, olha aqui, ó. Todas essas rochas aqui formam os moles da Barra, tudo isso aqui é granito. Tudo é granito. Então o granito é muito mais comum do que a gente pensa, é uma rocha magmática muito comum, muito presente na nossa vida. Beleza? Então, granito, rocha magmática intrusiva, se resfriou dentro da Terra. Beleza? Então vamos seguir aqui. Rocha magmática intrusiva e a rocha magmática extrusiva. Por que extrusiva? Porque essa aqui se originou da lava que escorreu. Ela entrou em contato com o ar, ela escorreu. Essa rocha magmática extrusiva pode ser de duas formas. Ela pode ter um resfriamento lento também e formar o nosso amigo basalto. O basalto é uma rocha magmática extrusiva. Tá? Ela saiu do vulcão, a lava escorreu e resfriou bem devagar, com bastante tempo. Mas se a rocha, se o magma se resfria rápido, o que acontece? Imagina, ele está se resfriando rápido, quando ele entra em contato com a água, por exemplo, se resfria a água, forma várias bolhas e aí formamos a pedra pómez. Com essa pedrinha, muita gente tem essa pedrinha no banheiro lá para esfoliar a pele, principalmente pé. Pedra pómez é uma rocha magmática, isso aqui é magma resfriado. Esse magma resfriado aqui forma essa pedrinha extremamente leve, toda porosa. Esses poros aqui se dão por causa do resfriamento rápido. O ar dentro dela vazou, né? Largou fora e ficou todos esses furinhos aqui. Beleza? Então pedra pómez é um exemplo de rocha magmática extrusiva. Ok? Rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela é formada de sedimento. O que é sedimento? Imagina lá, as rochas elas vão esfarelando, criando partículas cada vez menores até formar a areia. A areia é uma rocha que sofreu erosão, foi fragmentada, sofreu intemperismo, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, ao longo de muitos anos. Essas rochas, essa areia ela vai se acumulando e vai se acumulando cada vez mais camadas em cima dela. Então o peso das camadas adjacentes e a pressão que isso faz e o calor vai fazer com que essa areia compactada vire uma rocha. E essa rocha a gente chama de arenito. Uma característica da rocha sedimentar são essas linhas aqui, ó. Olha as camadas de linhas aqui. E uma coisa muito legal, tá vendo esses carinha aqui mostrando essa diferença das pedras? Essa aqui, ó, é a camada KPG, se eu não me engano, é a camada que separa aonde a gente tinha dinossauro, da onde a gente não tem mais dinossauro. Olha essa imagem aqui, ó. O Paleoceno e o Cretáceo, tá vendo essa linha aqui, ó? Daqui para baixo a gente tem dinossauro, daqui para cima a gente não tem mais dinossauro. E aqui a gente tem uma camadinha bem fininha de um pó lá, digamos assim, um pó que se depositou aqui em todos os lugares do mundo. A partir dessa característica que se encontra em todo local do mundo, eles acreditam, tá, que se criou a teoria, se descobriu até o local do impacto do meteoro que caiu e extinguiu a vida dos dinossauros no nosso planeta. Então, essa camada aqui é o limite. Daqui para baixo tem fóssil de dinossauro, daqui para cima não tem mais, não existe mais dinossauro daqui para cima, ok? E uma coisa importante disso é que os fósseis, eles só são encontrados em rochas sedimentares. Por quê? Porque uma rocha sedimentar, ela é feita de sedimentos, areia. Então o animal que morrer numa lava, né, caiu na lava lá, morreu, ele vai ser incinerado, vai ser morto, vai ser queimado. Agora, numa rocha sedimentar, não, ele pode ser coberto pela areia, ele pode ser coberto pela lama e ficar lá preservado e a gente encontrar os restos dele hoje. Então, rocha sedimentar, ela está diretamente ligada à presença de fósseis, ok? Olha aqui, o fóssilzinho de um peixe, de um inseto, tartaruga, tubarão, libélula, isso aqui eu não sei que bicho é, mas está aqui, um molusco. Então, todos esses animais, eles só se preservaram em rochas sedimentares. Então, fósseis diretamente ligados a rochas sedimentares. Eles só estão presentes em rochas sedimentares, ok? Vamos para a próxima, então. As rochas sedimentares, olha aqui, elas podem ser de três tipos. Arenito, tá? Argilito e
calcário. O arenito, como a gente já falou lá no início, é areia mesmo, areia compactada, tal. O peso das outras camadas de areia vão fazendo com que isso aqui vire uma rocha. Ela também é muito fácil de ser erodida. No Nordeste tem alguns locais que pássaros escavam o arenito e fazem tocas nesse arenito, tá? Então é uma rocha bastante fácil de ser erodida. O argilito, ela se origina de uma rocha que tem a decomposição de uma rocha que tem grandes quantidades de feldspato, aquele mineral que a gente falou lá no início. Então, o argilito, ela vem da argila, né, que a gente usa lá para fazer cerâmica, para fazer prato, fazer copos, fazer canecas, tá? Então, essa argila compactada e com grande pressão ao longo de muito tempo vira o argilito. E a mais legal de todas, na minha opinião, é o calcário. O calcário, ele se origina do esqueleto e colchas de animais marinhos. Então, onde nós temos calcário, muito provavelmente foi o fundo do oceano. E uma coisa legal é que nós temos cavernas com calcário. A infiltração da água nessas cavernas de calcário, ela cria estruturas chamadas de estalactites. A água, junto com o gás carbônico presente nessa água, ela decompõe essa rocha e vai carregando consigo calcário. Quando começa a pingar do teto, ele começa a formar essas estruturas aqui, ó, compridinhas que vêm do teto, que são as estalactites. A estalactite vai pingando. Só que quando ela pinga, ela deposita carbonato de cálcio também no solo. E aí vai crescendo do solo. E aí faz as estalagmites. Isso demora muito tempo para se formar. Em alguns locais demorou tanto tempo que uma encontra a outra. Ok? Então, isso aqui é muito legal porque onde tem calcário, muito provavelmente foi fundo de oceano. Ok? Então, vamos embora, pessoal. Rochas metamórficas. Para a gente poder falar de rocha metamórfica, a gente tem que entender o que é metamorfose. Então tem aqui a imagenzinha desse sapinho se transformando. Metamorfose é transformação, é o me transformar em outra coisa. Então vamos voltar à imagem aqui no início. Olha só, os cachorros estão participando da aula. Ó. O girino, ele está se transformando em um sapinho, ó, surgindo as patinhas, primeiro as traseiras, depois as dianteiras, o rabinho começa a regredir até ele se formar num sapo completo, ó, já praticamente sem rabo aqui, e formou o sapo. Então ele sofreu uma metamorfose. E as rochas metamórficas, elas sofrem esse mesmo processo, tá? Como assim? Se eu tenho um granito e ele ficar guardado num local com grande temperatura e grande pressão durante muitos anos, esse granito ele vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar numa gneiss. Olha que nome bonito. Então o granito se transforma em uma gneiss. O arenito, se ele fica também confinado, pressão, temperatura alta, ele vira um quartzito. E um calcário, ele vira um mármore. Então as rochas metamórficas, elas passaram por um processo de transformação e se transformaram de rochas que poderiam ser magmáticas ou sedimentares, elas se transformaram em outros tipos de rocha, por isso que elas são rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas, elas podem sofrer transformação de novo? Sim, elas podem se fragmentar e voltar a ser rochas sedimentares, por exemplo. Ok? Então, tranquilo? Dessas rochas aqui, gneiss e mármore são as mais conhecidas, porque olha só, o Pão de Açúcar, já ouviram falar disso? Aquele morro lá do Rio de Janeiro, onde tem um bondinho, ponto famoso, um dos pontos mais famosos do Brasil. Então, o Pão de Açúcar, ele é gneiss. Essa rocha aqui é uma rocha de gneiss, tá? E o mármore, ele era muito utilizado, principalmente na Grécia, para fazer esculturas, ó, esculturas toda ela feita de mármore. Então o mármore, mesmo ele sendo muito duro, a galera usava ele para fazer esculturas. Show? E o solo, como é que o solo se forma? Então a gente tem esse monte de rocha, como é que essa rocha vai se formando? Como é que vai formar ali, por exemplo, a areia que a gente tem?
Essa areia ela se forma por causa do intemperismo, do desgaste da rocha. Então nós temos uma rocha matriz, ou seja, a rocha mãe, a rocha que deu origem a todo esse solo. E dependendo do tipo de rocha que eu tenho, eu vou ter um tipo de solo. Se eu tenho granito e esse granito sofre ação, sofre intemperismo ao longo dos anos, eu vou formar uma rocha eu vou formar um solo que é meio arenoso. Agora, se eu tenho uma rocha lá, uma rocha matriz, que ela é rica em feldspato, eu vou formar aquele solo mais vermelho, aquele solo mais parecido com argila, ok? Então, a rocha matriz determina qual tipo de solo vai ser o da região. Então, olha só, aqui a gente tem uma região de arenito, olha aqui, o intemperismo, o desgaste da rocha está marcando, está moldando essa paisagem aqui. Show? Como é que o intemperismo age? Quais são os agentes do intemperismo? Quais são os agentes do desgaste da rocha? O primeiro que a gente vai ver é o choque térmico. Como assim choque térmico? Mudança de temperatura. Faz o seguinte agora, pausa o vídeo, vai ali na geladeira, pega um gelo e bota ele numa água quente. Não precisa nem ferver a água, pode ser ter uma água a temperatura ambiente. E olha o que vai acontecer. Viram? O que aconteceu? Quando tu pega o gelo direto da geladeira e larga na água, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai rachar. Por quê? Porque houve um choque térmico, houve uma mudança de temperatura, ok? Então, tava frio no caso, né? O gelo estava frio, quando eu coloquei numa água mais quente, a mudança de temperatura foi muita. Agora a gente está aqui no outono, a temperatura da água deve dar uns 12, 15 graus por aí, só que na geladeira o gelo está a 0 graus, são 15 graus de diferença, e isso faz com que o gelo rache. A mesma coisa acontece com as rochas. Essa rocha aqui, eu sei que está ruim a imagem, mas essa rocha aqui foi o que eu achei que a galera acredita que esse corte que precisa no meio se dê por choque térmico. Então, locais que tem muito frio à noite e muito quente durante o dia, acontece choque térmico. Por quê? Quando está frio, é só pensar na gente. Quando está frio, o que a gente faz? A gente se encolhe de frio. Os materiais também, tá? Uma pedra não vai ter encolhidinha lá, né? Mas ela diminui seu tamanho. As moléculas ficam mais próximas. Ela diminui o tamanho. Agora, quando está calor, as moléculas se expandem. É que nem quando a gente estava no verão também, anda mais espaçoso, não gosta de andar apertado, por quê? Porque está quente. Então o que acontece? No frio tu está apertadinho, as moléculas apertadinho. Aqueceu, tu te expande. Aperta, expande, vai causar rachaduras. Olha, e essas rachaduras elas podem comprometer a rocha. Agora imagina milhões de anos acontecendo isso. A rocha se fragmenta em pedaço menor, no outro pedaço menor, no outro pedaço menor ainda, até formar a areia que nós temos, até formar o cascalho. Então, esses pedaços podem ser formados por choque térmico, ok? E uma coisa muito importante, porque essas rachaduras aqui, elas permitem a entrada da água. E a gente vai ver o que a água pode fazer numa rocha, ok? Outra característica importante, o vento. Olha o desgaste que o vento fez. Ou vocês acham que a base seria menor do que o ápice aqui se fosse uma construção normal? Tá? Não, isso aqui foi tudo desgastado pelo vento. Isso aqui é um arenito, tá? Então o vento passa e vai carregando a areia. Aqui em Rio Grande é muito comum a gente ver isso na praia do Cassino ali. Tu tá na beira da praia, tem alguns locais nas dunas que tu vê que a duna tá mais alta e o vento tá levando a areia embora. Então o vento é um agente do intemperismo, ok? Ele causa desgaste na rocha. Sem falar que carregando a areia e a areia batendo na outra rocha vai causar o desgaste dessa rocha. A areia é um agente abrasivo, arranha a rocha, ok? E a água? Olha aqui que interessante essa imagem. Eu sei que ela não tá bem nítida, mas olha, tinha uma rachadura e choveu, a água se acumulou nessa rocha. Só que fez uma noite muito fria, muito frio, a água congela. Se tu pegar uma garrafa PET agora e colocar no teu congelador, garrafa PET cheia até a boca, coloca no congelador e amanhã, mais ou menos nesse horário, tu vai ver o que aconteceu com a garrafa. Ela vai ter rasgado. Por quê? Porque a água quando congela, ela aumenta o volume. E o que acontece aqui, ó, a água entrou na fissura da rocha, congelou e aumentou o volume. Se aumentou o volume, ela empurra essa rocha e ela acaba cortando a rocha, acaba se fragmentando, ok? Eles estão os cachorros estão querendo participar dessa aula bastante. E por último, mas não menos importante, pessoal, os
seres vivos. Os seres vivos aqui na foto, isso aqui é um líquen. O líquen é o que a gente chama de planta pioneira. Os líquens eles se depositam nas rochas e liberam uma substância ácida que vai corroendo essa rocha. Ela vai desmanchando a rocha. Conforme o líquen vai morrendo, ele vai tornando o ambiente propício, vai criando substratos para que outros vegetais consigam agora começar a colonizar esse local. A formação do solo é uma coisa muito demorada. Acredita-se que para se formar 1 centímetro de solo leva em torno de 30 anos para se formar 1 centímetro de solo. Para o solo ficar bom para a agricultura, leva-se de 1.000 a 3.000 anos para o solo ficar bom, propício para poder plantar. E bom para poder plantar, a gente está falando de uns 40 centímetros de solo só, uma coisa assim. Então leva de 1.000 a 3.000 anos para formar uns 40 centímetros de solo. Então a formação do solo é um processo muito lento. E o solo, dependendo da região, ela pode ser muito rico em minerais. Quando a gente encontra uma região rica em minerais, a gente diz que a gente encontrou uma jazida. Então nós temos jazida de ferro, jazida de diamante, jazida de magnésio. Qualquer mineral que seja de importância econômica, nós temos uma jazida. Quando a gente começa a explorar economicamente essa jazida, a gente dá o nome disso de mina. E o processo de exploração dessa mina é a mineração, ou seja, a retirada de minérios do solo. Ok? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Espero que tenham entendido a aula, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima, não se esqueçam de se inscrever, curtir a página aí, compartilhar com os amigos, tá ok? Um abração a todos e até a próxima.